Durante o Congresso Conservador Brasileiro, CCB-USA, os advogados Hélio Júnior e Daniele Telles mostraram o grau de abusos a que os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foram e vêm sendo submetidos. O advogado Hélio Júnior explicou como a maioria das pessoas que foram presas, em especial no dia 9 de janeiro, não tinham cometido crimes e por isso mesmo não fugiram, acreditando que havia direito vigente no país e que, em havendo uma investigação, as condutas seriam individualizadas e ninguém seria punido por crimes que não cometeu. Ele disse: infelizmente, não foi isso que aconteceu. A advogada Daniele Telles relembrou como se envolveu na defesa dos presos políticos. Ela mostrou um desenho que representava as celas superlotadas dos presos políticos e disse: olhando isso aqui, vocês conseguem entender um pouquinho da nossa missão. É uma guerra espiritual. A advogada exibiu um vídeo de um dos presos mostrando que no dia 8 ele estava no interior dos prédios protegendo o patrimônio público. Ela explicou que o preso foi condenado a 16 anos e meio por crimes que não cometeu, sem que esse vídeo tivesse sido incluído no laudo feito pela Polícia Federal. Daniele Telles questionou: vocês acham que existe individualização nesses processos? Que existe justiça nesses processos? Os advogados mostraram outros casos e expuseram o grau de sofrimento a que os réus são submetidos, inclusive após saírem dos presídios. São pais, mães, avós, avós, que da noite para o dia foram marginalizados sem serem criminosos. Eu sempre falo, quando um criminoso é preso, ele sabe o ilícito que está cometendo. Daniele Telles lembrou que as manifestações em frente aos quartéis tinham a chancela das próprias Forças Armadas e explicou que aquelas pessoas, cidadãos comuns, saíram para uma manifestação pacífica e da noite para o dia foram presas e foram transformadas em criminosos. O advogado Hélio Júnior lembrou: essas violações gravíssimas de direitos humanos é algo inenarrável. Nós sabemos que a nossa Constituição garante às pessoas que estão presas que sejam tratadas com o mínimo de dignidade que os patriotas não tiveram, com o mínimo de respeito que os patriotas também não tiveram, com o mínimo de zelo, de responsabilidade que, infelizmente, também eles ali não tiveram. A advogada Daniele Telles disse: são milhares de pessoas que estão caladas hoje. Eles não podem ir para a rede social, eles não podem expressar a dor, o sofrimento e as injustiças. Mas nós temos a voz e nós podemos rodar os 4 cantos deste mundo, levando o apelo para que vocês não esqueçam deles. Não esqueçam o sofrimento, as dores deles e das famílias, as vidas que foram destruídas. Existem vários que já morreram, que perderam a vida nessa batalha. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general
G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, advogado. Estamos aí na luta pela liberdade dos presos políticos lá no Brasil. Estou aqui com a doutora Taniele Teles, advoga para mais de 100 patriotas, de forma humanitária, dedicada. E em rápidas palavras, falaremos para vocês um pouquinho da experiência que nós tivemos ao longo desses anos, sobre as violações dos direitos humanos relacionados a alguns dos nossos assistidos, aquilo que nós vivenciamos após essas prisões do 8 e 9 de janeiro, E realmente, talvez aqui, vocês não possam ter acompanhado tudo de perto, Logicamente, vocês têm que ficar acompanhando a política daqui local, a sua vida aqui, mas nós vivemos algo que é praticamente inenarrável. E em poucos minutos falaremos para vocês dessas graves violações de direitos humanos que alguns dos nossos assistidos sofreram, para que vocês tenham ideia da gravidade dessas prisões. Eu trabalho na área jurídica há 18 anos aproximadamente, já militava na área criminal. Então, entrar ali na Papuda, na Colmeia, já era uma rotina do meu escritório. E pode colocar aqui o primeiro slide, por gentileza. Aqui é só uma imagem ilustrativa, tá, gente? Não é uma imagem real. Pode passar para o próximo, por gentileza. Antes da prisão do 8 de janeiro, em outubro de 2022, a CIAP tinha divulgado uma nota gravíssima. Em março, os detentos presos comuns daquela época já tinham denunciado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e da Câmara Legislativa do DF tortura dentro da Papuda e da Colmeia, comida estragada, falta de contato com familiares, total escassez de itens de higiene, superlotação das celas, e algumas salas que tinham capacidade para 8 pessoas possuíam mais de 30. Aproximadamente menos de 2 meses depois, vocês
sabem que veio o 8 de janeiro, pode passar. E segundo dados oficiais emitidos pelo STF, foram presas no dia 8 de janeiro 243 pessoas na Praça dos Três Poderes ou nos prédios. No dia 9, 1.929 pessoas que estavam em frente aos quartéis foram conduzidas à academia do ginásio da Polícia Federal, sendo liberadas 775. Um sistema que estava completamente colapsado, com todas aquelas denúncias, jogaram os patriotas, sem individualização das condutas, sem o devido processo legal, sem que de forma pudessem se defender, sem que eles separassem verdadeiramente aquelas pessoas que teriam cometido os atos de vandalismo que nós reprovamos, jogaram atrás da grade mais 1.397 pessoas. E nós costumamos falar, doutora Tanelli, que o sistema colapsou. E atuando na área criminal há alguns anos, eu percebo o seguinte: as pessoas que praticaram os atos de vandalismo, a pessoa que naturalmente comete um erro, que comete um crime, ela não fica esperando a polícia chegar. Então, assim, a visão que eu tenho, doutora Gabriela, é que as pessoas que cometeram aquele ato foram embora. E os que estavam ali pensavam: eu não vandalizei, eu não cometi nenhum crime, então eu não vou responder por algo que eu não fiz. Achando que as condutas daqueles que vandalizaram seriam individualizadas, que eles seriam investigados. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Pode passar. Boa noite a todos. Como meu colega doutor Júnior já falou, falaram um casal, mas nós somos um casal de amigos, né? Casal que não é casado. Que fique claro, porque eu adoro a esposa dele. Mas, enfim, nós nos unimos em meio à dor, em meio ao sofrimento, tentando fazer um trabalho humanitário, humanizar essas prisões, humanizar esses processos, que são processos de tortura, angústia, dor e sofrimento. Porque eles não acabaram com as prisões e com as revogações das prisões, onde as pessoas foram liberadas com uma tornozeleira eletrônica. Eles vão muito além disso tudo. Calvoso, eu gostaria que o Calvoso colocasse um vídeo. E eu pensei em falar muita coisa aqui, porque nós, principalmente desde o dia 11 de janeiro, que foi quando eu cheguei em Brasília, para ficar 3 dias, para ver uma pessoa, eu fiquei 21 dias e saí com 180 procurações totalmente pro bono dentro da Papuda. Então, a partir desde o dia 11 de janeiro, nós vivemos, nós respiramos o 8, 9 de janeiro e o 12 de dezembro. E não tem como falar de outra forma. Eu vou tentar passar para vocês algo. A parte técnica, nós temos a doutora Ludmila, que amanhã vai falar muito bem, a doutora Patrícia falou também sobre violações, existem denúncias internacionais sobre tudo o que aconteceu de errado lá dentro. Isso aqui é um exemplo, isso aqui, gente, é um desenho que foi feito lá na Papuda, de uma cela, de uma das celas. Aqui é o nome de cada cama, de cada preso político, isso aqui é uma cela só. À disposição de cada cama deles, aqui no meio eles orando, e um aqui no meio onde eles oravam dentro das celas, porque o que aconteceu dentro daquele lugar é algo extraordinário, que não tem como mensurar para vocês. Olhando isso aqui, vocês conseguem entender um pouquinho da nossa missão. Isso aqui é espiritual, é uma guerra espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual, não é contra o homem, não é contra o espírito, é contra algo que é sobrenatural. Quando eu cheguei os primeiros dias na Papuda, eu demorei 3 dias para conseguir ver a pessoa que eu fui designada para visitar lá dentro. E eu consegui entender que era espiritual. A partir do momento que nós passávamos os portões da Papuda, existe uma subida. E quando, o primeiro dia que eu consegui entrar, depois de 3 dias esperando nos bancos de cimento lá, quando eu consegui entrar os portões, eu comecei a escutar eles cantando aquele louvor, porque ele vive. Eles cantavam aquilo e eu falei: Deus, aonde que eu estou? Aonde eu vim parar? Porque eu fiquei longe dos caminhos do Senhor por muitos anos. E isso foi um encontro e eu entendi o que estava acontecendo naquele lugar. Quando o Bloco 8 parava de cantar, com mais de, eu imagino ali uns 500, 600 presos políticos, o Bloco 4 começava. Quando o Bloco 4 parava, o pastor Sereia começava a cantar no Bloco 7. E eu falei: realmente, isso aqui é uma guerra espiritual. Eu gostaria que o Calvoso
colocasse o vídeo. Aí eu dou prosseguimento para vocês entenderem algo aqui. Estão aqui a tropa de choque. Quer que eu aumentar um pouquinho? Pode ficar aí que ninguém vai mexer aí, não. Pode ficar tranquilo aí, ninguém vai mexer aí, não. A gente não é bandido. A gente está lutando por nós aqui. Tá? Tem que proteger o patrimônio que é nosso mesmo, né? Isso nós estamos tentando fazer aqui. Quer água? Pode. Já. Pega um pouco mais pra ele mesmo. Quer água aí, moço? Você toma água? Não, obrigado. Esse rapaz, ele chama-se Juvenal. Ele está preso hoje dentro de uma penitenciária de segurança máxima em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Esse rapaz aqui, ele foi condenado a 16 anos e meio. Ele foi condenado, acusado de golpe de Estado, de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ele foi condenado como se ele tivesse depredado o patrimônio público pelo crime de dano. Associação criminosa. Associação criminosa. O que ele fala no vídeo? Nós não somos bandidos. Nós estamos aqui para proteger o que é nosso. Vocês acham que existe individualização nesses processos? Vocês acham que existe justiça nesses processos? Que nós, os advogados, as defesas, elas foram ouvidas nesses processos? Nós fizemos todas as defesas dos nossos assistidos, fizemos a defesa. Após as alegações finais, foram juntados laudos da Polícia Federal. E os celulares foram periciados e foram encontrados lá algumas fotos deles dentro dos prédios públicos, reconhecimento facial. Esse vídeo não aparece no laudo da Polícia Federal. Esse vídeo eu tive acesso faz 2 meses, mais ou menos. Após ele ser condenado, eu tive acesso a esse vídeo. E agora, como é que fica? Ele foi condenado, 16 anos e meio, ele tentou sair do país para buscar exílio em um outro país, e ele foi apanhado. Doutora, eu lembrei o caso também da dona Jacira, né? Que nós sabemos que as pessoas que foram presas no dia 9 responderam por crimes mais brandos e foram liberadas primeiro. A dona Jacira tinha quase 60 anos e possuía ali, ela possuía um câncer de mama. Então, teoricamente, o processo dela teria que ser analisado primeiro. A comprovação efetiva que as nossas defesas sequer foram apreciadas e foram analisadas é que a dona Jacira foi a última mulher a sair da colmeia. A última a ser posta em liberdade, com todas as comorbidades. Embora nós fizemos diversas petições, requerimentos, pedindo urgência, ela estava desmaiando lá dentro. Violações terríveis. Eu queria pedir um próximo slide, que é importantíssimo mostrar o caso também da dona Ângela. Essa senhora foi postado a história dela na Gazeta do Povo por falta de atendimento médico adequado e efetivo, e para que permitissem que ela tomasse a medicação adequada, ela teve uma falência renal. Infelizmente, hoje ela está fazendo hemodiálise, porque não permitiram que ela tomasse a devida medicação dentro do estabelecimento prisional. Mas, graças a Deus, nós temos anjos, né? Por exemplo, a Sâmia, da Liga Conservadora da Alemanha, não sei se vocês conhecem, fez uma campanha para ela, que a Ângela passou uma luta muito grande, ela tinha uma fístula no pescoço, então ela tinha dificuldade de vestir as roupas íntimas, ela não conseguia tomar banho sozinha, e ela dependia da neta dela de 4 anos de idade para fazer isso para ela, até para trocar as roupas, dar banho nela, e tudo que vocês imaginaram, ela precisava do auxílio de uma criança. E ela precisava tirar essa fístula do peito, que perdia a mobilidade dela, e colocar no braço. E aí a Sâmia fez uma campanha, e hoje ela colocou a fístula no braço, ela já está com a vida um pouco mais humanizada. Essas pessoas, a Ângela, por exemplo, ela só conseguiu tirar a tornozeleira dela para o procedimento, mas hoje ela usa uma tornozeleira eletrônica, depois de 1 ano e 6 meses de prisões injustas. Tortura física, porque eles foram torturados fisicamente lá dentro. Quando é dado para você comer uma comida com larvas, com um pedaço de plástico, com um pedaço de canudinho, com um pedaço de rato, onde as pessoas, eu tenho assistido os meus que chegaram a emagrecer 27, 29 quilos lá dentro.
Quando você está com fome e te dão isso para comer, isso para mim é tortura. Porque você vai escolher entre comer algo podre ou continuar com o seu estômago doendo de fome. As torturas foram físicas, foram psicológicas, emocionais, porque hoje nós temos pessoas em casa usando tornozeleira eletrônica, nós temos pessoas que não tem sábado, não tem domingo, eles nos procuram às vezes de madrugada, doutor, eu não aguento mais, eu não sou bandido, eu não aguento mais a discriminação na rua, no trabalho, onde as pessoas ficam me olhando e apontando como se realmente eu fosse um criminoso. São pais, mães, filhos, filhas, avós, que da noite para o dia foram marginalizados sem ser criminosos. Eu sempre falo, quando um criminoso ele é preso, ele sabe exatamente o ilícito que ele está cometendo. Mas quando você vai para uma manifestação essa que no dia 11 de novembro, ela foi chancelada, ela foi pelas Forças Armadas, onde eles falavam, as manifestações elas são legítimas, não é crime estar em frente aos quartéis manifestando. As pessoas saíram de suas casas, deixaram seus filhos, suas famílias, e foram para uma manifestação pacífica. E da noite para o dia, elas foram presas e foram transformadas em criminosos. Tem alguém aqui que pode falar com propriedade disso? Doutora Gabriela. O pai sempre foi um exemplo, trabalhador, pagador de impostos. Da noite para o dia foi jogado numa cela fria, trancafiado, e hoje vive no exílio, longe da família. Essa dor, ela é experimentada por mais de 2.000 pessoas. Porque não acabou no 8 de janeiro, não acabou no 9 de janeiro, não acabou no 12 de dezembro, porque existem os presos da Operação Nero, elas continuaram, porque são 28 fases da Operação Lava Jato. A senhora, doutora, me lembrou uma ação que nós atuamos juntos, a PET 10776. Nosso cliente foi preso dia 28 de dezembro de 2022. Ele foi preso, nós conseguimos a liberdade dele em setembro, e nós estamos em 2024, e nós não sabemos o porquê ele foi preso, porque fomos proibidos de ter acesso aos autos. Nunca tivemos acesso aos autos. Até hoje, não tivemos acesso aos autos. Os autos, eu pesquisei hoje para falar para vocês. O processo continua físico e sigiloso. Sigiloso é que nem os advogados podem ter acesso. Não sabemos quais peças para que venhamos exercitar sequer o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Tem o último que eu queria mostrar, doutora Daniele. Pode passar aqui. Teve o caso do William também, que é um jornalista. Antes de ser jornalista, policial militar reformado, com diversas condecorações. Ele estava de férias em Brasília, foi visitar a filha que mora lá, de Rondônia, e ficou sabendo do 8 de janeiro, e ele, como após a sua aposentadoria como policial, ele foi lá fazer a cobertura jornalística, tão somente. Ele foi preso, o seu salário foi bloqueado 100%, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, não foi 70% do salário bloqueado, não foi 80%, foi 100% do salário bloqueado, e ele perdeu um irmão em outubro para câncer de próstata. E surgiu ali uma suspeita que ele estaria com câncer também. E o estabelecimento prisional não fornece as condições mínimas de dignidade. Ele não pôde fazer esses exames dentro do estabelecimento prisional. E a dificuldade, ele poderia fazer em clínica particular, mas por falta de recursos e a dificuldade financeira, por estar 100% do salário bloqueado, lhe impossibilitou de ter um diagnóstico precoce. Fiz, se eu não me engano, o terceiro pedido de liberdade dele na época. Eu não sei o que aconteceu certo, mas foram 5 médicos dizendo que foram enviados de Brasília para lá averiguar se realmente aquelas informações que eu tinha colocado nos autos se confirmavam. E os médicos analisaram a situação dele com suspeita de metástase por não ter feito um acompanhamento adequado. O câncer, infelizmente, se confirmou e já se alastrou por parte do corpo dele. Essas violações gravíssimas de direitos humanos, doutora Daniele, é algo inenarrável. Nós sabemos que a nossa Constituição garante às pessoas que estão presas que sejam tratadas com o mínimo de dignidade, que os patriotas não tiveram, com o mínimo de respeito, que os patriotas também não tiveram, com o mínimo de zelo, de responsabilidade, que infelizmente também eles ali não tiveram. E por isso que, imbuído nessa missão, eu também advoguei para mais de 100 patriotas, né? Uma grande parte disso também de forma humanitária,
E nós nos conhecemos exatamente nisso, né? Nessa missão. O doutor Caivoso também está nessa luta. Todos os advogados têm feito um trabalho, assim, ao meu ver, muito importante na ajuda, no auxílio. Porque nós entendemos que as nossas defesas não eram sequer lidas. Mas a gente levava recados da família, levava o kit, que é os biscoitos, e tentava amenizar da forma que nós podíamos aquele sofrimento deles. Eu gostaria já de encerrar minha fala, não quero estender mais, mas, diante de tudo que nós colocamos aqui, tentando humanizar para vocês um pouquinho dos casos, são centenas e centenas, são milhares de histórias. Eu quero aproveitar, quero agradecer a Fátima pela oportunidade de trazer a voz de milhares de pessoas. Eu falo por centenas, doutor Júnior também, mas são milhares de pessoas que estão caladas hoje. Eles não podem ir para a rede social, eles não podem expressar a dor, o sofrimento e as injustiças, mas nós temos a voz, nós podemos rodar os 4 cantos desse mundo, levando o apelo para que vocês não esqueçam deles. Não esqueçam o sofrimento, as dores deles e das famílias, as vidas que foram destruídas, porque existem vários que já morreram, que perderam a vida nessa batalha. E quero agradecer também a Força Conservadora, porque graças a vocês nós estamos aqui hoje, podendo gritar. O grito que hoje... Hoje nós somos a voz, né, doutora Taniele? Nós somos a voz. Nós somos a voz deles. Os advogados são as vozes. Nós somos as vozes de 200 milhões de brasileiros. Nós somos as vozes de todos os patriotas que estão presos. Infelizmente, eles não podem estar aqui para falar para vocês aquilo que eles estão sofrendo. Mas enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto nós pudermos lutar pela liberdade, assim o faremos, com todas as nossas forças. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos.